Imagine uma província inteira cansada de ser tratada como colônia dentro do próprio país. Imagine estancieiros vendo seu trabalho ser destruído por impostos que beneficiavam estrangeiros, enquanto o governo central, distante, ignorava seus gritos. Imagine cavaleiros cruzando os pampas na calada da noite, prontos para tomar a capital e mudar a história. Agora pare de imaginar, porque isso aconteceu. E foi aqui, no sul do Brasil. Seja bem-vindo à nova série do Canal Brasil, Última Resistência. Depois de Canudos, mergulhamos agora na mais longa guerra civil da história do país. 10 anos de luta, de sonhos republicanos, de heróis e traições. Esta é a Guerra dos Farrapos. Vamos agora para Guerra dos Farrapos, Episódio 1, O Grito do Sul. 20 de setembro de 1835. Para entender a revolta que pararia o sul do Império por uma década, precisamos voltar no tempo. O ano é 1835. O Brasil vive o período regencial, uma era de instabilidade após a abdicação de Dom Pedro I. O poder está nas mãos de regentes. O país ferve com revoltas por toda parte, e o Rio Grande do Sul ferve mais que todos. A economia gaúcha da época tinha um pilar: o charque, a carne seca que alimentava os escravos das plantations de café no Sudeste. Os estancieiros criavam o gado, abatiam, salgavam a carne e vendiam. Parecia um bom negócio. Não era. O problema era o governo imperial. Enquanto o charque gaúcho pagava impostos pesados, o charque uruguaio e argentino entrava no Brasil com taxas muito menores. Resultado: o produto estrangeiro ficava mais barato e os compradores do Sudeste preferiam comprar de fora. Os estancieiros gaúchos viam seu sustento definhar. A indignação era ainda maior, porque muitos desses estancieiros tinham terras dos dois lados da fronteira. Eles viam com seus próprios olhos a diferença. Do lado uruguaio, o charque fluía livre. Do lado brasileiro, os impostos esmagavam. Era uma concorrência desleal patrocinada pelo próprio Império. Mas não era só economia. Havia também a questão política. O Rio Grande do Sul, província fronteiriça, vivia em constante estado de guerra. Seus homens lutavam nas guerras do Sul, seus cavalos morriam nas batalhas, seu sangue regava o solo. E quem comandava essas guerras? Oficiais nomeados pelo Rio de Janeiro. A gota d'água foi a nomeação de Antônio Rodrigues Fernandes Braga para presidente da província em 1835. Fernandes Braga era um nome do Partido Restaurador, ligado aos interesses da corte. Para os estancieiros liberais, era uma afronta. Eles queriam um presidente que entendesse o Sul, não um fantoche do centro. As reuniões secretas começaram. Em Porto Alegre, na loja maçônica Filantropia e Liberdade, os conspiradores se encontravam: Bento Gonçalves, José Gomes Jardim, Onofre Pires, Pedro Boticário, Antônio de Souza Neto. Homens de poder, de terras, de influência. A decisão estava tomada. Fernandes Braga cairia. Na noite de 19 de setembro de 1835, os rebeldes se reuniram nos arredores de Porto Alegre. Eram cerca de 200 cavaleiros, mal armados, mas cheios de determinação. Atravessaram a ponte da Azenha sob a luz da lua. A capital da província dormia, sem saber que o amanhecer traria uma revolução. Na manhã de 20 de setembro de 1835, os farrapos entraram em Porto Alegre quase sem resistência. O presidente Fernandes Braga, pego de surpresa, fugiu desesperado para a vila de Rio Grande, levando consigo os cofres da província. A capital estava nas mãos dos rebeldes. A Guerra dos Farrapos começava. Mas por que farrapos? O nome era originalmente um insulto. Os adversários políticos chamavam os rebeldes de farroupilhas, numa referência às roupas esfarrapadas que muitos usavam. Mas, como tantas vezes na história, o insulto foi apropriado com orgulho. Eles eram farrapos, sim. Farrapos lutando por dignidade. Bento Gonçalves da Silva emergiu como o grande líder do movimento. Coronel da Guarda Nacional, estancieiro rico, homem de prestígio. Não era um radical inicialmente. Queria apenas a troca do presidente, não a separação. Mas os acontecimentos o empurrariam para além de seus planos originais. O governo imperial não ficou parado. Nomeou José de Araújo Ribeiro como novo presidente, com ordens de retomar a província.
Bento Manuel Ribeiro, outro líder farrapo, surpreendeu a todos ao trocar de lado e apoiar os imperiais. A guerra ganhava seu primeiro grande traidor, ou primeiro grande arrependido, dependendo do ponto de vista. Em 15 de junho de 1836, os imperiais retomaram Porto Alegre. A cidade que os farrapos controlavam há meses voltou para as mãos do governo. Mas os rebeldes não desistiram. Cercaram a capital por terra, num sítio que duraria anos. Porto Alegre se tornou uma ilha imperial cercada de pampa rebelde por todos os lados. O cerco de Porto Alegre é um dos episódios mais esquecidos da guerra. Durante 1.283 dias, os farrapos mantiveram a capital sitiada. Os imperiais dentro da cidade, os rebeldes do lado de fora, ambos sofrendo, ambos resistindo. Uma guerra de posições que consumiu vidas e recursos preciosos. Enquanto isso, no resto da província, os farrapos avançavam. Dominavam o interior, as estâncias, as vilas menores. Bento Gonçalves, em setembro de 1836, liderou uma tentativa de retomar Porto Alegre. Fracassou. Foi ferido, preso e enviado para a fortaleza de Santa Cruz, no Rio de Janeiro. O líder dos farrapos estava atrás das grades. A prisão de Bento Gonçalves poderia ter sido o fim do movimento. Não foi. Pelo contrário, radicalizou os rebeldes. Sem seu líder moderado, os mais exaltados tomaram a frente. E a ideia de uma simples troca de presidente deu lugar a algo muito maior: a separação do Brasil. A República era o próximo passo. Em 10 de setembro de 1836, nos campos de Seival, perto de Bagé, o general Antônio de Souza Neto obteve uma vitória esmagadora sobre as tropas imperiais. O coronel João da Silva Tavares foi derrotado, seu exército destroçado. O caminho estava aberto para o passo seguinte. A vitória embriagou os rebeldes. Na manhã de 11 de setembro de 1836, no Campo dos Menezes, às margens do rio Jaguarão, Antônio de Souza Neto proclamou a República Rio-Grandense. Bento Gonçalves, ainda preso, foi aclamado presidente à revélia. Uma nova nação nascia no extremo sul do Brasil. O Império acabara de ganhar um inimigo interno, com nome e sobrenome. A nova República escolheu como primeira capital a pequena cidade de Piratini. Por isso, ficou conhecida como República de Piratini. Depois, a sede do governo mudaria várias vezes, sempre fugindo das tropas imperiais. Os historiadores chamariam mais tarde de República das Carretas. Tamanha era sua instabilidade. Mas o que significava na prática essa república? Para os estancieiros que a lideravam, significava autonomia para gerir seus negócios, impostos baixos, liberdade para comerciar com quem quisessem. Para os pobres que lutavam em suas fileiras, significava algo mais vago: a esperança de um mundo melhor. Havia, porém, uma contradição que atravessaria toda a guerra. Os líderes farrapos falavam em liberdade, mas mantinham escravos. E muitos desses escravos foram recrutados para lutar, sob a promessa de alforria ao final do conflito. Os lanceiros negros, como ficaram conhecidos, seriam a ponta de lança da cavalaria rebelde. Bento Gonçalves, da prisão no Rio de Janeiro, tornou-se um símbolo. Os farrapos exigiam sua libertação. O governo imperial, esperto, o manteve preso, mas longe demais para ser resgatado. Até que, em setembro de 1837, algo inacreditável aconteceu. Bento Gonçalves fugiu da fortaleza de Santa Cruz. A fuga de Bento Gonçalves é uma história digna de cinema. Dizem que ele subornou guardas, que nadou até um barco esperando, que desapareceu por semanas até reaparecer no sul. Quando chegou ao Rio Grande do Sul, em dezembro de 1837, foi recebido como um herói e assumiu finalmente a presidência da República que levaria seu nome. Mas os desafios eram imensos. Os imperiais não davam trégua. Os recursos minguavam. A guerra se arrastava, consumindo homens e cavalos num ritmo insustentável. E foi nesse momento de necessidade que chegaram ao sul figuras que mudariam a cara da Revolução: os italianos. Giuseppe Garibaldi era um marinheiro e revolucionário italiano, membro da Jovem Itália, perseguido em sua terra por defender a unificação e a República.
Chegou ao Brasil em 1836, sem nada, procurando uma causa. Encontrou a causa dos farrapos e encontrou também o amor de sua vida. Anita Garibaldi, na época Ana Maria de Jesus Ribeiro, era uma jovem de Laguna, casada com um homem que não amava. Quando viu Garibaldi, apaixonou-se perdidamente. Abandonou o marido, juntou-se aos farrapos e tornou-se uma guerreira. Lutou a cavalo, a pé, em terra e no mar. Seu nome entraria para a história. Garibaldi recebeu dos farrapos uma missão: construir uma marinha rebelde. Com poucos recursos, muita coragem e sua experiência no mar, ele equipou alguns barcos e começou a atacar as embarcações imperiais ao longo da Lagoa dos Patos. A guerra, que era terrestre, ganhou também um fronte naval. O episódio 1 termina aqui. Vimos as causas da revolta, a tomada de Porto Alegre, a prisão e fuga de Bento Gonçalves, a proclamação da República. Mas a guerra estava apenas começando. Os farrapos tinham uma república, mas precisavam expandi-la. E o próximo passo seria levar a revolução para fora do Rio Grande do Sul. No próximo episódio, veremos a invasão de Santa Catarina, a proclamação da República Juliana, as aventuras de Garibaldi e Anita no mar, e o momento em que a Guerra dos Farrapos quase conseguiu dividir o Brasil em dois. Não perca! Obrigado por nos acompanhar neste primeiro mergulho na história da Guerra dos Farrapos. Inscreva-se no canal e ative o sino para não perder o episódio 2, quando a revolução se expande para o mar e para Santa Catarina. Deixe nos comentários: o que você achou de Bento Gonçalves? Um herói da liberdade ou um líder elitista defendendo seus próprios interesses? Sua opinião enriquece nosso debate. Esta foi a história do Grito do Sul. Até o próximo episódio. Brasil, última resistência.